Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado em Vikings. Capítulo 151. E Yrsa, pai. Por 15 minutos eu estava fingindo dormir, no começo Yrsa estava apenas gritando. Sendo marido de Lagertha por tantos anos, aprendi a ignorar quando ela gritava comigo. Então minha filha não era um grande desafio. Quando os gritos de Yrsa não para não me acordar, ela subiu na cama e começou a pular em mim. Deuses, por qual pecado vocês estão me punindo? Eu não traio minha esposa, só uma vez na Inglaterra, mas mais de 700 quilômetros de casa não conta. Eu trabalho duro, não bebo muito. Eu sou um pai muito bom. Todos os meus filhos estão vivos e têm todos os seus membros. E se ao menos uma vez, eu pudesse dormir até o meio-dia? Yrsa, tive uma noite difícil. E Yrsa, ouvi mamãe e Yudo ontem à noite. Porra, não estou pronto para essa conversa sobre pássaros e abelhas. É muito cedo. Alguns anos cedo demais e deixe Lagertha cuidar disso. Bem, o que você queria, minha filha? Yrsa, nada, eu queria te acordar. Que ser perverso, culpa de Lagertha, ela criou daquele jeito. Levantei Yrsa para cima, peguei a colcha com uma mão, para não desfilar nua na frente das crianças. Segurando-a na mão, descemos as escadas, então fomos até a porta da frente, abri e joguei Yrsa delicadamente no monte de neve. Só a ouvi gritar quando fechei a porta, e saí, já que eu estava acordado de qualquer maneira, indo para a cozinha. Lagertha estava sentada à mesa e fingia beber leite, mas eu podia ver que ela estava cobrindo a boca com uma xícara para que eu não a visse rindo. Ouvi passos atrás de mim, eram pequenos e rápidos. Eu instintivamente desviei e só vi uma bola de neve branca passar voando por mim e atingir Lagertha no ombro, o que a fez derramar leite em si mesma. Comecei a rir alto. Yrsa, vendo o quanto ela errou, imediatamente se escondeu atrás de mim, procurando por ajuda. Não foi um começo de dia tão ruim. Infelizmente pensei nisso na hora errada. Segundos depois Arne e Reina apareceram na cozinha. Lagertha preparou o café da manhã, e eu fiquei sozinho no campo de batalha contra os 3 bárbaros. Agora ele sabia o que os cristãos sentiam quando eram jogados para serem comidos por animais selvagens no Coliseu. Uma coisa que notei, que era bastante óbvia, mas não sou a melhor pessoa quando se trata de crianças. Meus filhos tinham personalidades diferentes. Yrsa era como fogo, ela destruía tudo em seu caminho. Hrevna era como água, bastante calma e não falava muito, não mostrava as qualidades destrutivas de sua irmã mais velha. É claro que ela brincava e brincava como outras crianças, gostava de ouvir histórias, mas também era mais composta. A coisa mais difícil para mim foi descrever a personalidade de Arne. Ele era algo entre Yrsa e Hrevna. Ele se interessava muito por histórias de guerras, ataques. Ele também gostava de assistir a jogos de futebol. Talvez ele tenha ouvido histórias sobre mim de outras pessoas e agora ele me fazia dezenas de perguntas a cada vez. Arne, pai, conte uma história. Em nome da paz de espírito eu sempre sucumbi e lhe contava sobre minhas aventuras, às vezes sobre as aventuras de algumas figuras históricas ou literárias. Foi assim que os próximos dias e semanas passaram para mim. Decidi que no ano que vem não iria a nenhuma guerra ou ataque, mas levaria minha família para férias. Por muito tempo, eu pretendia visitar o leste e fazer alguma aliança com as tribos eslavas. Eu também tinha uma tarefa de velhos para fazer, e com a ajuda dessas tribos será muito mais fácil para mim. Eu estava sentado na oficina e aproveitando o momento de paz quando Mira me informou que Skard gostaria de falar comigo. Eu disse a ela para trazê-lo. Alguns momentos depois ele já estava lá dentro. Como posso te ajudar, meu amigo? Skard, queria esclarecer nosso último encontro. Você está falando do irmão da sua esposa? Como ele é? Olaf? Skard, sim, é sobre ele. Lembro-me de que você se comportou de forma muito oficial, durante os anos em que nos conhecemos. Skard, Olaf é um mercador como eu, mas ele também fornece informações. Eu forneço informações para você, ele fornece informações para o rei Orik. Eu entendo, você não queria mostrar a ele que estamos em bons termos, mas o fato de ele fornecer informações ao rei Orik não me surpreende em nada. Todos têm que viver de alguma forma. Skard, soube por Olaf que Orik estava muito interessado nas terras que você conquistou no oeste, Jurvik e Inglaterra. Estou interessado em colonos, especialmente da Dinamarca, a população é maior lá do que na Noruega e na Suécia, e há menos terra. Trabalhe na aquisição de colonos, não se preocupe com Orik. A Dinamarca é cercada por cristãos a oeste, e saxões e tribos eslavas ao sul e leste. Duvido que ele também queira um inimigo no norte. Conversamos por mais alguns minutos, então Skard me deixou sozinho. Agora eu podia voltar a trabalhar com madeira. Rei Orik eu não considerava uma ameaça séria. Na série, Ragnar estava em uma posição muito mais fraca do que eu quando havia um conflito entre eles. Se bem me lembro, Ragnar ainda era apenas Jaro, e ele jurou lealdade a Orik. Eu tinha 2 reinos, então não preciso me preocupar com ele no momento. Skard estará monitorando a situação. Capítulo 152. Dizem que 9 acidentes, 10 em cada 10 em casa, e eles estão certos, descobri da maneira mais difícil. Em algumas semanas em casa tive mais ferimentos do que em todas as guerras em que estive, principalmente por causa dos brinquedos dos meus filhos, deve ter sido alguma lei universal.
Se você quer ir de A para B e há crianças pequenas na casa, a probabilidade de pisar em um brinquedo aumenta na proporção do número de crianças na casa. E a cada dia parecia que o universo estava me dizendo foda-se. Se eu fosse mais paranoico, teria suspeitado que eles estavam tentando me matar. Em Kattegat em si ficou muito chato, eu deleguei a maioria dos meus deveres para outros, dizendo a eles o que eu esperava, quais efeitos eu queria e quando. Eu era um rei, e eu não iria lidar pessoalmente com o número de banheiros, alojamentos de escravos ou coleta de impostos. A segunda razão era meu desejo de melhorar a administração. Com 2 reinos, era difícil administrá-los sozinho, e se eu planejasse expandir meu território, as dificuldades só aumentariam. As únicas coisas que não negligenciei foram introduzir novas leis ou promover certos comportamentos. Uma dessas leis era mudar o status de crianças nascidas de escravos e homens locais. No passado, as crianças tinham o status de escravas desde o nascimento, agora eram tratadas como pessoas livres. Não foi sem resistência de algumas pessoas, mas no final consegui o que queria. Eu encorajei e tentei promover os homens a terem mais de uma esposa. Eu não podia forçar ninguém a fazer isso. Mas as pessoas que tinham mais esposas e filhos tinham terras melhores, impostos mais baixos. A coisa mais importante para mim era a população. Dinheiro nunca foi um objetivo para mim, mas apenas um meio que tornava mais fácil atingir o objetivo. Especialmente porque dinheiro sempre pode ser ganho, especialmente se você negociar escravos. A cada poucas semanas eu também recebia relatórios de Leif sobre o número de novos colonos em Jurvik e arredores, anglo-saxões capturados, ataques à Escócia, Irlanda, País de Gales e Cornualha. Estava claro pelos relatórios que o número de escravos este ano poderia exceder 25 mil. Eu estava convencido de que haveria muitos deles para serem vendidos apenas em Lisboa, então minha frota terá que visitar mais portos, talvez até visitar portos no Marrocos. Era primavera de 789, eu fazia 28 anos e pela primeira vez na vida eu estava me preparando para férias. Houve anos em que trabalhei menos, mas nunca foi um descanso típico, eu sempre fazia alguma coisa. Lagerta, por que essa decisão repentina? Pensei que talvez precisássemos de uma pausa de Kattegat. Você estava comigo no Reino Franco, mas isso foi antes de Yrsa nascer. E era trabalho, não descanso. Lageta, por que você quer ir para o leste? Porque minha mãe veio de lá e eu quero fazer uma aliança com os eslavos, mas não passaremos muito tempo lá. Tudo que eu disse à minha esposa era verdade, embora não toda a verdade. Eu queria ver Podolia, tão bem conhecida por mim quando eu vivi lá no século XVII, planejei caçar Tur, que se extinguiu antes que eu tivesse a oportunidade de matar e experimentar e eu queria surpreendê-la e levá-la a Constantinopla para ver a maior cidade do mundo, a maior da época. Eu também queria mostrar aos meus filhos o que as pessoas podem realizar. Talvez Arne no futuro transforme Kattegat ou Jurvik em Constantinopla do Norte. Eu só posso construir as fundações para o futuro dos meus filhos. O resto estará nas mãos deles. Como eu não pretendia ir para a guerra, eu tinha apenas 2 navios preparados para a expedição, um navio de guerra e um navio mercante. O número de tripulações não ultrapassava 80 pessoas. Eu também levei várias libras de prata e ouro. Eu não esperava que eu precisaria de ouro e prata entre os eslavos, mas eu certamente encontrarei algumas coisas interessantes em Bizâncio. Eu não tinha certeza se levaria Hilde ou Field comigo, nossa filha tinha apenas alguns meses de idade e embora uma viagem de vários dias de navio não fosse um problema, chegar ao Mar Negro a partir do Mar Báltico por rios era mais difícil. No final decidi que ambas iriam comigo, o Field tinha meu sangue nela, então eu sabia que ela conseguiria. E Hilde tem que alimentá-la, e a mim também. Lagerta, tenho que levar mais algumas coisas, não sei quanto tempo ficaremos fora. Levei menos tempo para me preparar para a guerra do que minha esposa levou para preparar algumas coisas para a viagem. Certamente não tanto tempo, e se precisarmos de algo, podemos saquear algum assentamento quando estivermos lá. A Lagerta, vamos levar as crianças, você não vai colocá-las em perigo. Antes que nossa troca se transformasse em uma discussão, Hilde entrou no quarto, me entregou o Field e começou a se despir. Só agora notei que seu vestido estava molhado, provavelmente do vômito da nossa filha. Olhei para Hilde enquanto ela se trocava, então olhei para minha filha e disse suavemente. Obrigada filha, você sabe do que o papai gosta. Poucos dias depois, quando Lagerta teve certeza de que havia levado tudo o que precisava, e tudo o que não precisava, partimos do porto de Kattegat e seguimos para o leste. Nossa primeira parada foi a ilha de Rugem e o templo em Arkona. Zivia e Mira vieram desta área, e talvez minha mãe. Capítulo 153. É Yrsa, pai, o que tem aí? Minha filha estava apontando o dedo e perguntando que tipo de coisa, animal ou lugar era. E isso era só o começo da nossa jornada. Esta terra se chama Dinamarca. A Yrsa, por quê? Eu queria pular no mar e nadar até Kattegat. Só o Field não causou problemas durante essa viagem, ela dormiu a maior parte do tempo, e quando estava acordada, ela comeu. A criança perfeita. Eu entendi que para meus filhos essa é a primeira viagem a mais de alguns quilômetros de casa. Que eles estavam animados e tudo era novo para eles. Mas meus filhos foram piores do que a polícia e o promotor juntos, mesmo eles não fazendo tantas perguntas. Porque os dinamarqueses vivem lá.
Eu não tinha ideia se minha resposta estava correta. Eu não sabia porque Dinamarca era Dinamarca, mas eu não podia dizer que não sabia, não havia uma palavra como. Eu não sei no dicionário de Irsa se ela pedisse algo, ela tinha que ter uma resposta. Mas uma coisa era boa sobre essa situação. Irsa, Arne e Revna puderam dar uma olhada de perto em como era trabalhar em um navio e aprender algumas habilidades úteis. Arne, vem aqui, você vai segurar o leme. Bom, você tem que segurar firme. Não puxe com força, os movimentos devem ser firmes, mas suaves. Claro, eu era quem segurava o leme, Arne não teria tanta força, mas ele estava feliz e orgulhoso, como se estivesse comandando o barco durante algum ataque. Uma das brincadeiras favoritas dos meus filhos, e portanto minha, tornou-se o salto de remo. Já vi meu povo se divertir assim em várias ocasiões, tentando provar quem é mais ágil. As regras do jogo consistiam em colocar e imobilizar os remos na horizontal, e então a pessoa tinha que pular de um remo para outro, tentando fazer isso o mais rápido possível e não cair na água. Não tive problemas com velocidade, nas primeiras tentativas caí na água imediatamente. Depois de uma dúzia de tentativas e fracassos, consegui pular todos os 18 remos, um por um. Não fui o mais rápido, mas estava seco. Claro que Irsa achou que eu deveria pular agora, segurando-a nas costas, então Arne, Revna e Bjorn quiseram o mesmo. Não poderia ter terminado de outra forma, a não ser como outro banho no Mar Báltico. Manter o equilíbrio com uma criança esperneando e gritando nas costas é impossível. E Irsa, varrou o papai mais uma vez. Por favor, mais uma vez, mas dessa vez não caia na água. Vá até sua mãe, apenas vá. No entanto, o navio tinha uma grande desvantagem. Era impossível se esconder nele. Os dias seguintes se passaram e eu não tinha ideia de que tipo de entretenimento proporcionar aos meus filhos. Lagerta e Udmira literalmente levaram a palavra férias e descanso, e a maior parte das responsabilidades de cuidar das crianças caiu sobre mim. Arne, e monstros vivem neste mar? Não há monstros neste mar. Talvez alguns afogadores ou sereias, mas nada maior que um humano. Arne, você já viu um monstro? Eu estava prestes a dizer que a mãe dele estava menstruada, mas Lagerta estava sentada muito perto. Então mordi minha língua. Sim, muitos anos atrás. Uma mulher morta e louca se transformou em um lobo e queria me assustar. Arne, você brigou com ela e a espancou? Não, eu fiz um acordo com ela. Eu dei a ela o que ela queria e ela deixou a área. Lute quando for preciso, mas se você puder obter algo sem derramamento de sangue, tanto melhor. Arne, então por que quase todo ano você vai para a guerra e luta? Então meus filhos não precisam fazer isso. Um dia você pode ser o rei, então você entenderá que o rei não faz o que quer, mas faz o que tem que fazer. Eu posso ser forte, mas se o povo de Kattegat fosse pobre ou estivesse morrendo de fome, quão cedo eu perderia meu trono? Não importa, você ainda é muito jovem para ouvir os pensamentos estúpidos do seu pai. Eu queria preparar meus filhos para o futuro e o quão incerto esse futuro pode ser, mas eles ainda eram muito jovens. Mas como levantei um assunto importante com meu filho, ainda preciso ter uma conversa séria com Mira. Ela ficou encostada na lateral do navio e observou a onda suave na superfície do mar. Eu andei até ela. Mais alguns dias e você visitará o lugar onde nasceu, mas provavelmente não se lembra de muita coisa. Mira não demonstrou muito interesse ou qualquer emoção. Ela foi sequestrada quando tinha 6 anos e passou os 14 seguintes em Kattegat. Mesmo que se lembrasse de algo, sua vida tinha sido arrancada deste lugar há muito tempo. Eu não te contei sobre isso, mas em alguns anos nós nos separaremos. Você terá que fazer algo por mim, e então nunca mais nos veremos. É por isso que essa viagem é tão importante. Não, você não fez nada de errado. É só que seu destino e o meu devem se separar em algum momento. Chame isso de vontade dos deuses se isso te ajudar. E pare de chorar. Não é o fim do mundo. Talvez você goste do que preparei para você. Acariciei sua cabeça, me acostumei com ela por tantos anos, ela fazia parte da minha estranha família. Mas às vezes é preciso sacrificar a si mesmo ou alguém pelo bem maior. Capítulo 154. Poucos dias depois, vimos a costa da ilha de Rugia. Acho que deveria ser avisado meu povo sobre manter uma certa etiqueta. Nós não assassinamos, nós não abusamos, nós não roubamos. Viemos aqui em paz. Eu estava convencido de que nossa chegada não seria recebida positivamente pelas tribos locais, dada a história. Há mais de 10 anos Rügen era o principal lugar visitado pelos escandinavos, assim como a Tailândia no século XX. Lagerta, estaremos seguros lá? Quando estávamos navegando para o reino dos francos, você não perguntou sobre isso. A Lagerta, agora estamos navegando com as crianças? Não se preocupe, eles não vão machucar as crianças, embora possam tentar nos matar. Eu estava brincando, é claro, os costumes variavam de tribo para tribo. Os eslavos polabianos eram ingênuos para não dizer estúpidos. Quebrar uma determinada palavra parecia impensável para eles, assim como quebrar a lei da hospitalidade, e isso os levou à queda. Menos de 2 horas depois, desembarcamos na costa da ilha. Mais uma coisa. Vou falar com eles. Então começamos a avançar cuidadosamente para o interior da ilha. Irsa, pai, minhas pernas doem. Já chegamos. Revna, minhas pernas também doem. Arne, e eu? Como é em Kattegat você corre pela casa e pelo bairro por meio-dia e não tem problema. Agora você está andando há 20 minutos e suas pernas doem.
Assim como a mãe deles, quando eu estava sentado na sala gritando com todas as minhas forças para que ela me servisse uma cerveja, Lagerta não estava em lugar nenhum. Mas quando eu discretamente e silenciosamente marcava um encontro com Flock ou Caolho para uma ida à estalagem, ela aparecia imediatamente. E não parou nas reclamações, e depois de alguns minutos todos os três queriam que eu os carregasse. Infelizmente, eles eram mais numerosos do que eu e tinham o apoio de Lagerta. Hirsa, mais rápido, pai. Batedor, senhor, parece que algum assentamento à frente será grande. Então ele me contou exatamente o que viu. Embora eu não tivesse 100% de certeza de que o que ele descreveu era o templo principal e a vila, nenhum registro desta área do século VIII sobreviveu. O tamanho deste assentamento pode indicar Arcona. Decidi que iria verificar por mim mesmo. Depois de caminhar menos de 1 quilômetro, cheguei a um lugar de onde pude observar esse assentamento. Ao contrário do que o escoteiro disse, não era grande ou não era grande para meus padrões. Vários milhares de pessoas viviam em Kattegat e arredores, incluindo escravos. Não parecia que mais de 1.000 ou 1.200 pessoas viviam aqui. Deixei meu esconderijo e fui em direção à entrada do assentamento. Não tinha muros nem paliçadas. Era cercado apenas por alguns metros de aterro de terra. Havia 2 guardas armados com lanças parados na entrada, e eles imediatamente me pararam. Guarda, quem é você? Embora eu tenha entendido o que ele me perguntou, tive alguma dificuldade em responder. Não tive muitas oportunidades de usar a língua dessas tribos. No começo minha mãe falava comigo nessa língua, mas quando criança eu não tinha a oportunidade de falar, a próxima pessoa era Zivia, e então os ocasionais escravos eslavos em Kattegat. Falei muito devagar e claramente, o que pode parecer que eu sou um idiota. Auf, leve, eu, para, seu, príncipe, ou, Zerka. Os guardas me olharam como se eu fosse um idiota, o que não era surpreendente. No entanto, eles permaneceram calmos. A reação deles poderia ser bem diferente, mas eu não parecia um mendigo, eu dava a impressão de ser rico ou importante. Uma armadura, uma espada, isso por si só provava que eles estavam lidando com alguém que era melhor não ter uma disputa até que descobrissem quem era. Guarda, quem é você? O que você quer? O príncipe Zerka não vão te encontrar. Respirei fundo, tentando não demonstrar minha irritação. O que não era fácil, eu estava irritado no começo com as crianças, e agora com os 2 filhos de cabra guardando a entrada. Ulf, meu nome é Ulf Eriksson. Eu sou rei da Noruega e foda-se. Dei um soco no guarda que estava mais perto, quando o outro veio ajudá-lo, cumprimentei-o com um chute no testículo, e quando ele caiu no chão, rápido, direto e nocaute. Senti-me melhor imediatamente. Havia o risco de que as pessoas desta aldeia me culpassem por bater em seu povo, mas minha sanidade é mais importante. Não tenho tanta paciência, virei-me e fui em direção aonde meu povo estava. Depois de alguns minutos, cheguei lá. Reuni meus soldados. Mudar planos, matar, roubar e abusar continua sendo uma opção em aberto. E Lagerta, o que aconteceu? Nada, eu queria entrar, eles não me deixaram entrar. Lagerta, e o que aconteceu depois? Eu disse adeus culturalmente e voltei para cá. Lagerta, então por que você tem sangue na mão? Fingi não ouvir a pergunta e fiz sinal para meu povo se preparar para marchar. Espere aqui, quando tudo estiver esclarecido, eu mando alguém para te buscar. Não demorou muito para que meu exército chegasse ao assentamento. Saímos da floresta e ficamos a cerca de 150 metros do aterro. O alarme foi imediatamente disparado no assentamento, os guerreiros eslavos começaram a se reunir lentamente. Eles tinham uma ligeira vantagem em números. Havia 3 homens na frente de seu exército. O primeiro deles, a julgar pelas roupas e posse de uma espada, era provavelmente um príncipe ou filho de um príncipe. À sua esquerda estava Zerka em vestes brancas e à direita. Eu conheço esse rosto proibido. Bojan? Se for ele, então ainda há uma chance de evitar derramamento de sangue. Olhei para minha mão, limpei-a em minhas roupas, para evitar mais derramamento de sangue. Capítulo 155. Deixei meu povo e fui em direção aos guerreiros eslavos. Bojan, é você? O homem olhou em minha direção. Embora estivéssemos separados por uma distância considerável, notei uma expressão de surpresa em seu rosto. Ele andou vários metros em minha direção. Bojan, quem é você? Você tem memória curta, não lembra quem lhe deu a liberdade, qual pulseira você estava usando. Instintivamente, ele olhou para sua mão e depois para mim. Bojan, eu queria gritar bingo, mas não fazia sentido. Você adivinhou corretamente, mas não precisava organizar uma recepção tão grande para mim. Um pote de hidromel seria o suficiente. Bojan, você matou os guardas? Eu não sabia disso, fiquei um pouco irritado, mas matar? Eu nunca faria algo assim. Eu não sou um bárbaro. Quando eu estava saindo, eles ainda estavam vivos. Como desculpa acrescentarei que um deles ofendeu minha mãe. Essa é sempre uma boa desculpa, e como ambos estão mortos, ninguém poderá negar minha versão. Bojan, o motivo não é importante, o príncipe está infeliz que você matou seu povo. Como você quer resolver isso? Podemos lutar, ou eu posso pagar alguma compensação por suas mortes. A julgar pelo quão fracos eles eram, eles não poderiam valer muito. Bojan, falarei com o príncipe, mas pense bem se você está pronto para pagar o preço que ele diz. Olhei para Bojan, dei um tapinha na bolsa com uma mão e depois com a outra mão coloquei a outra mão no cabo da minha espada. Ele pode ter ouro ou ferro, então não o deixe ser muito ganancioso. Bojan, o príncipe não gosta de ameaças.
E eu não gosto de me repetir. Boja assentiu e voltou para seus companheiros. Essas eram negociações comerciais normais, cada vida tinha seu preço, o príncipe iria querer ganhar o máximo possível, e eu não queria pagar a mais. Poucos minutos depois, Bojan retornou e disse que o príncipe queria falar comigo e deu sua palavra de que nada me aconteceria. Era uma das vantagens e desvantagens dos eslavos, mas uma coisa era certa, se o príncipe desse sua palavra, eu ficaria bem. Jaxa, meu nome é Jaxa e eu sou o príncipe destas terras. Bojan disse que você veio do norte e o libertou do cativeiro há muitos anos. Quem é você e o que você quer? Com alguma dificuldade, mas entendi as palavras de Jaxa. Felizmente Bojan estava por perto e pôde traduzir minhas palavras. Eu sou o Ferikson, rei da Noruega e da Inglaterra. Bojan pareceu surpreso. A última vez que me viu eu era apenas um carpinteiro de Kattegat. Mas ele traduziu minhas palavras. Vim visitar essas terras por vários motivos. Minha mãe era dessas terras. E o segundo motivo é para verificar se você é adequado para um aliado. Jaxa, um aliado? Você matou meu povo. O urso não dá atenção às formigas, elas me ofenderam, morreram e pronto. Jaxa, se você está procurando uma briga, eu tenho mais pessoas. Eu matei seus homens com minhas próprias mãos com um golpe. Imagine essa mão segurando uma espada. Eu quero pagar por suas mortes, eu admito meu erro. E quanto à luta, diga a sua Zerka para trazer o cavalo e veremos quem vencerá. No templo de Arkona, os eslavos mantinham um corcel branco que era dedicado a Svantevit. Antes de cada batalha, ele era levado para fora do templo para prever o resultado da batalha a partir de seus passos. Jaxa, você sabe muito sobre nós. Minha mãe e meus 2 escravos vieram desta área, e em segundo lugar, para cooperar melhor, você precisa conhecer seu aliado, da mesma forma com o inimigo. Você tem que conhecê-lo para derrotá-lo. Bojan traduziu minhas palavras, que o príncipe pensou profundamente ou assim pareceu. Depois de alguns momentos. Jaxa, o peso da sua espada em prata, esse é o meu preço. Minha espada pesava um pouco mais de 1 quilo, o que poderia ser convertido em 3 libras ou mais. O preço não me pareceu excessivo. Na Espanha pegávamos 1 libra de ouro ou 2 libras de prata por um escravo. Peguei a espada da bainha e a entreguei ao príncipe. Então tirei a bolsa com as moedas e dei a ele na minha outra mão. Também adicionei a pulseira de prata que eu usava na minha mão. O peso está correto? O príncipe comparou o peso em ambas as mãos mais algumas vezes. Então eles acenam e me devolvem a espada. O assunto foi resolvido. Voltei para o meu povo, ordenei que acampassem, mas é para ser feito como se estivessem em território hostil. Também enviei pessoas para trazer Lagerta, Yud e as crianças. Poucos minutos depois, Bojan veio até nós e nos convidou para um banquete. Bojan, quando você se tornou rei? Poucos anos depois de você deixar Kattegat, não foi difícil, na verdade foi bem simples. Eu tive que matar os outros e convencer os sobreviventes de que eu era a melhor escolha. Bojan, obrigado pela minha liberdade, mas saiba que este é o meu povo, não os trairei. Não precisa, seu avô tem outros planos e infelizmente eu tenho que colocá-los em prática. Bojan, então em Kattegat, você disse a mesma coisa, mas eu não tenho avô, eu era órfão, e se eu tiver, eu não conheço. Infelizmente eu conheço, você nem sabe a sorte que tem. Bojan ainda não sabia que era parente de Veles, e eu também não pretendia explicar isso a ele. A mitologia eslava não era como a grega, mas é melhor não interferir nos assuntos pessoais dos deuses. Capítulo 156. Organizar a festa não levou mais do que 1 hora. Os homens do príncipe Jaxa rapidamente montaram mesas e bancos, e as mulheres começaram a preparar as refeições. Lagerta sentou-se à minha direita, e Yud à minha esquerda. O príncipe Jaxa estava sentado na minha frente, e sua esposa e Bojan estavam sentados ao lado dele. Um pouco mais adiante havia o lugar de Zerka. Claro, Bojan deveria ser um intérprete, embora eu entendesse o que aquelas pessoas estavam dizendo, eu estava um pouco enferrujado quando se tratava de conversas normais. Jaxa, eu gostaria de saber o que te traz das minhas terras? Normalmente quando as pessoas do norte vêm aqui, é só para roubar e sequestrar pessoas. Nós 2 temos um inimigo em comum, embora você ainda não saiba disso. Jaxa, o inimigo? Cristãos, vocês já ouviram falar deles? Eles já subjugaram os saxões, convertendo-os lentamente à sua fé. Então eles virão aqui. E Jaxa, cristãos. Ouvi algo, mas não sei muito sobre eles. É alguma tribo a oeste daqui? Eles têm muitos guerreiros? Como explicar logicamente para alguém que não sabe muito sobre o mundo? Essas são muitas tribos unidas pela fé em um Deus. Elas têm 2 objetivos, conquistar o máximo de terras possível e fazer com que outros acreditem e orem ao seu Deus. Elas são muito fortes e numerosas. Elas têm milhares de guerreiros e talvez até mais. Cidades grandes e ricas. Jaxa, então você encontrou um inimigo forte que não pode derrotar sozinho. É por isso que você está procurando um aliado? Admito que Jaxa não era estúpido, embora tenha entendido mal minhas intenções, mas ele foi cauteloso e tentou entender toda a situação. Não, os cristãos ainda não sabem onde fica meu reino. Para chegar lá eles têm que atravessar o mar. Eu também lutei com eles várias vezes e embora não fossem grandes batalhas, eu sempre venci. Por um momento parei de ouvir o que o príncipe estava dizendo. Concentrei minha atenção na mulher peituda que estava me servindo comida. De repente senti um aperto forte na minha coxa. Olhei para baixo, era a mão de Lagerta. Olhei para minha esposa que estava sorrindo ameaçadoramente.
Lagerta, meu amor, o príncipe está perguntando suas razões. Oh sim, minhas razões. Os cristãos virão aqui, quer você goste ou não. Talvez em 1 ano, talvez 10 anos. A cada dia eles ficam mais fortes, não tenho medo deles agora, mas quem sabe o que acontecerá no futuro. É por isso que proponho agirmos juntos, e quando der certo e vocês ficarem mais fortes, formaremos uma aliança. Jaxa, o que você sugere? Negocie primeiro, eu enviarei mais navios aqui. Você ficará mais rico, você também ganhará coisas difíceis de conseguir. Armas, comida, ferramentas e muito mais. Jaxa, o que você quer em troca? Ainda não terminei de listar os benefícios que recaem sobre você. Enviarei artesãos aqui para lhe ensinar novas técnicas de construção e muitas outras coisas. Se desejar, também enviarei um exército que conquistará as tribos ao redor para você. Jaxa, perdoe-me, mas não acredito em suas palavras. Você deve querer algo em troca. Claro, em 3 anos você tem que me entregar 6.000 pessoas, mulheres e homens do leste, eu não quero saxões. E uma vez que tenhamos uma aliança permanente, minha filha mais velha, Irsa, se tornará a esposa do seu filho, se você tiver uma. No entanto, levará muitos anos até que isso aconteça. Meu anúncio repentino surpreendeu a todos, talvez não a todos, mas Lagerta. Embora ela não tenha dito nada, senti seu olhar penetrando meu crânio, e sua mão apertava cada vez mais minha perna. Conversamos por mais um tempo sobre a aliança, mas então todos se entregaram a festejar e se divertir. Decisões tão importantes não são tomadas imediatamente e provavelmente Jaxa terá que consultar alguém, e provavelmente será Zerka. 2 ou 3 horas depois, anunciei que voltaríamos para o acampamento. Levantei-me da mesa e manquei até a saída. Jaxa, aconteceu alguma coisa? Minha perna ficou dormente dessa sessão. Preciso me movimentar um pouco. Depois da dor na perna, imaginei que inferno me esperava no acampamento. Durante todo o caminho minha esposa não disse uma palavra. Foi como a calmaria antes da tempestade. Agora sei por que tornados ou tempestades têm nomes femininos. Ao chegar ao acampamento, ouvi uma frase que é a nêmesis de todo homem, era quase tão assustadora quanto estou grávida. Lagerta. Precisamos conversar. Se você acha que temos que. Fiquei resignado, entendo que ela tenha ficado surpresa, ela pode se sentir excluída, mas fazer um alarde sobre isso. E Lagerta. Irsa, por que você decidiu sobre isso sozinha e não me contou nada? Começa. As mulheres são muito emocionais. Não é como se eu estivesse vendendo minha filha por algumas cabras. O marido dela será príncipe ou rei de Rúgen, não algum pastor. Eu sou o pai dela e sou o rei. Então é óbvio que tenho o direito de escolher o marido dela. Percebi que minhas palavras não acalmaram minha esposa, mas sim tiveram o efeito oposto, como um pano vermelho em um touro. Tive que tentar um método diferente e uma abordagem diferente. Lagerta, pense, eu já fiz algo ruim para nossos filhos? Irsa será uma princesa ou uma rainha, na Noruega ou na Inglaterra seu marido poderia ser Jaro na melhor das hipóteses. Capítulo 157. O Lagerta, como você não pôde me contar sobre algo tão importante? Como mãe dela, acho que tenho algo a dizer sobre o casamento dela. Um pouco mais quieto, você acordará as crianças, todo o acampamento e os assentamentos próximos. Eu fiz o que pensei que seria do melhor interesse de Irsa. Arne como meu filho mais velho herdará a Noruega e a Inglaterra. Se Irsa ficar em Kattegat, ela não terá posição. E seu marido ou filhos, se forem muito ambiciosos, podem ser uma ameaça ao trono de Arne. Você como mãe deles deve entender melhor. Lagerta, eu sei, mas Irsa ainda é jovem e muitas coisas podem mudar. Eu prometi a você uma vez que nossos filhos seriam reis e rainhas, eu mantenho minha palavra. Nossa filha ainda é pequena, mas você não vai parar o tempo. Em algum momento ela se tornará uma mulher, depois uma mãe. Você tem que lidar com isso. Lagerta me informou que hoje eu durmo sozinha e não com eles numa barraca. Típico, em vez de usar a força da argumentação, ela usa o argumento da força. E esta não é a primeira vez que ela recorre a tais truques. Lagerta Yield, ponto de vista. O Lagerta, como ele pôde fazer isso comigo? Yield, mas você disse que Uf estava certo. Lagerta, sim, ele está certo, mas ele geralmente levava minha opinião em consideração. Você entenderá quando se trata de seus filhos. Yield, não, eu sou apenas um escravo. Não tenho o direito de questionar o que Uf diz, mas você também não pode culpá-lo. Ele é o rei. A Lagerta, antes de se tornar rei, ele foi primeiro um marido. Yield, e ele te fez rainha. Muitas mulheres gostariam de estar no seu lugar. E agora você tem que decidir quem você é primeiro, mãe, esposa ou rainha. É fim do ponto de vista? Usando argumentos lógicos e chantagem emocional, consegui convencer Lagerta da minha ideia de casar Irsa com o filho do príncipe Jaxa, embora ela não pudesse me perdoar por tomar essa decisão sem seu conhecimento. Uma mulher é uma criatura que não pode ser compreendida. Lagerta é minha terceira esposa e eu cometo os mesmos erros novamente. Não importa em que época eu viva. Não importa quanto tempo eu viva. Nos dias seguintes, gradualmente conhecemos o príncipe e sua corte. Também conheci Slavomir, meu futuro genro, e não gostei dele. Ele era fraco, tinha músculos como calcanhares de cegonha, peito como a testa de um rato, era reservado e não falava muito. Embora isso também fosse sua vantagem. Sua voz era terrivelmente irritante, como se 2 sapos estivessem fazendo sexo com uma galinha de borracha. Infelizmente também era o filho mais velho de Jaxa e seu herdeiro. Jaxa, e como você gosta do meu filho?
Ele ainda é jovem, mas todos dizem que ele será um bom guerreiro no futuro. Talvez eles digam isso porque seu pai é um príncipe. Olhando para Slavomir, eu não lhe daria uma faca para descascar maçãs, muito menos uma espada. Ele se cortaria ou se mataria. Talvez eu tenha sido um pouco injusto com esse garoto. Talvez ele cresça e se torne um homem decente. E eu estivesse apenas agindo como um sogro estereotipado em relação ao meu genro que aos meus olhos não era digno da minha filha. Ele tem 2 braços, 2 pernas. Então tem tudo que um guerreiro precisa, e ele não fala muito, mas isso é bom. A fala é prata, mas o silêncio é ouro. Slavomir será um marido adequado para minha filha em alguns anos. Comparando Yrsa e ele, ambos têm idades próximas. Se esse garoto não ficar forte, minha filha o matará na noite de núpcias. Especialmente porque a cada dia que passava Yrsa se parecia mais com Lagertha em caráter e comportamento. Jaxa, alguns anos, quantos anos são? Seu ducado deve se tornar um reino. Deve ser mais rico e militarmente mais forte. Não preciso de um aliado por quem meu povo terá que morrer, mas um que possa se defender também. Isto era alguns anos. Estou partindo em 1 ou 2 semanas mais a leste, depois ao sul posso voltar aqui em 1 ou 2 anos, mas minha promessa ainda se mantém. Enviarei meus homens para a Noruega, eles trarão guerreiros, construtores e artesãos. Acho que quando eu voltar para Rügen não reconhecerei sua terra. Jaxa, você está indo mais para o leste para procurar mais aliados contra esses cristãos? Não, eu quero visitar certos lugares, vê-los em retrospecto. Jaxa, retrospecto? Perdoe-me, não posso e não sei como explicar. É isso que tenho que fazer. Eu também quero caçar urus e também vou pedir para Borna nos acompanhar, ele é do leste e conhece melhor essas terras. Eu não ia passar mais tempo aqui do que o necessário. Queria visitar lugares que conhecia tão bem da minha vida anterior. Havia também Constantinopla. Para assegurar a Jaxa a sinceridade das minhas intenções. Nós 2 fizemos um juramento sagrado. Zerka matou um boi, nós 2 nos lambuzamos com seu sangue e fizemos um juramento a Perun e Veles. Alguns dias depois com Bojan. Deixamos Rügen e navegamos mais para o leste, até a foz do rio Vístula, então continuamos nossa viagem de navio para o interior. Pelo que me lembro, tivemos que ir pelo rio Vístula até o rio San e nas proximidades da futura cidade de Przemyśl, tivemos que transferir navios 60 quilômetros por terra até o rio Dniester. Se tudo correr conforme o planejado, nossa viagem durará cerca de 3 meses. Capítulo 158. Seria mais um dia agradável no navio, com sol, o balanço suave da água e a natureza ao redor. Yrsa, pai, olha Bifrost. Os deuses vêm para Midgard. E crianças gritando, um verdadeiro idílio. Olhei na direção que minha filha apontou. Era apenas um arco-íris bem comum. Para nós é uma ponte para Asgard, mas para os eslavos, o arco-íris é um dragão bebendo água do rio. Para os cristãos o arco-íris simboliza a aliança com seu Deus. Há outra tribo que usa o arco-íris, mas felizmente você nunca os encontrará. É Yrsa. Pai, como você sabe de tudo isso? Papai viajou muito, viu muita coisa e comeu pão de muitos fornos. O Arni, dragão? Podemos vê-lo? Não foi uma ideia tão idiota, já tínhamos navegado por várias semanas e uma parada curta em terra não faria mal a ninguém. No entanto, encontrar um dragão pode ser problemático. Não sei se podemos ver o dragão, mas podemos ver seu covil. Não estamos longe da cidade cujo governante era Krak. Bojan, você conhece essa lenda? Que envenenaram o dragão com uma ovelha, e ele bebeu tanta água do rio que estourou. Sim, eu sei. Também conheço a segunda lenda de que a filha de Krak se jogou das muralhas no rio porque não gostou do candidato a marido. De repente senti o olhar assustador de Lagertha sobre mim. Talvez falar sobre casamentos e maridos não fosse a melhor ideia. Yrsa, mentiroso. Você disse ontem que não ia nos contar uma história porque não conhece nenhuma. Nunca vi uma explosão dessas de Yrsa. Ela parecia mais e mais com a mãe a cada dia. Se Veles me fizer renascer de novo, celibato sem mulheres, sem filhos. Eu também não sabia como reagir ao comportamento dela, não sabia como punir crianças. Matar sim, mas não punir. Vem aqui. Ouvindo meu tom, Yrsa estremeceu, até Lagertha e Hilde olharam para mim de alguma forma estranha. Yrsa tentou se esconder atrás das costas da mãe. Você não quer que eu vá até você? Claro que era uma ameaça vazia, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, Arne agarrou sua irmã e a empurrou em minha direção. Agarrei Yrsa pela mão. Arne, vem aqui. Meu filho era mais obediente que minha filha. Em menos de 2 segundos ele estava parado na minha frente, sorrindo e satisfeito consigo mesmo, sem esperar um momento. Bati em sua bochecha com as costas da minha mão. Ele cambaleou e caiu no convés. Ele olhou para mim incrédulo, sem entender a situação. Lembre-se disso pelo resto da sua vida. Nunca, nunca, e não importa qual seja o motivo, não traia seus irmãos. Seja eu, sua mãe, e o John um estranho. Sempre fiquem juntos e isso vale para todos vocês. Dei minha mão para Arne e o levantei do convés. Acariciei sua cabeça. Ele estava assustado, mas tentou não demonstrar. Direcionei minha atenção para Yrsa. Você acha que eu sou um mentiroso? Yrsa, você disse que não conhecia a história, e agora diz que conhece. Teimosa como a mãe, então eu menti, mas não foi uma mentira maliciosa, mas para minha paz de espírito. Tecnicamente ela estava certa, mas eu não posso admitir, meu orgulho vai sofrer. Eu tenho que me livrar disso.
Bem, agora vai e vem até mim somente quando você entender o que fez de errado. Lagerta olhou para tudo, mas não disse uma palavra. Eu podia ver a desaprovação em seus olhos. Eu passei a maior parte do meu tempo em expedições e guerras. Eu raramente via crianças. Talvez ela pensasse que eu seria o pai do ano, ou algo assim. 2 dias depois chegamos à costa, provavelmente a 20 quilômetros da futura cidade de Cracóvia. Fique com as crianças nos navios enquanto eu verifico a área. Estarei de volta em 2 dias no máximo. Lagerta, até logo. Vou verificar o covil deste dragão. O Lagerta, mas é exatamente assim com aquele dragão? Há um fundo de verdade em cada história, mas você não precisa se preocupar por uma questão de segurança, levarei Bojan comigo. A Lagerta, mas ele nem sabe usar uma espada, talvez leve alguns homens com você. Bojan não precisa lutar. Eu corro mais rápido que ele, o dragão vai comê-lo, e eu vou fugir. Bojan, eu ouvi isso. Descrição não era meu forte. Mas o dragão não era uma ameaça real, segundo a lenda, o dragão foi morto há centenas de anos. E segundo, estamos no século 8 na Europa. Não em mais uma temporada de Game of Thrones. Coloquei tudo na minha mochila, dei ordens ao meu povo para não andar por aí e atacar ninguém. Eu não precisava de uma guerra com as tribos locais ainda. Caminhamos alguns quilômetros em silêncio. De vez em quando eu deixava Bojan sozinho e pegava ossos de animais e alguns restos de carcaças, se encontrasse algum. Bojan, para que você precisa desses ossos? Meus filhos querem ver o dragão se foi, mas eu vou espalhar os ossos nas cavernas, vou fazer algumas marcas de patas e garras. Vou queimar as pedras um pouco. É por isso que eu disse que voltaremos em 2 dias, preciso de tempo para fazer tudo. Bojan, você é um bom pai. Não sabia se ele estava brincando ou falando sério. Capítulo 159. Eu estava de 4 no chão e falava comigo mesmo, e surpreendentemente eu não estava bêbado. Bebemos apenas 1 litro de hidromel com Bojan, uma dose dessas não faz mal a ninguém. 15 metros, provavelmente não é o suficiente, é melhor eu ter 25. Estou fingindo ser um dragão, não um lagarto. Bojan, o que você está fazendo? Estou procurando uma porta para a floresta. O que ela parece para você? Rastros de dragão. Medi a distância correta, concentrei-me. Minhas mãos estavam cobertas por uma luz dourada brilhante e bati no chão rochoso da caverna com toda a minha força. E de novo e de novo. A rocha começou a rachar, foi um trabalho duro. Levei quase 2 horas para fazer um traço que lembrasse uma pata de dragão. Agora só marcas de garras, 3 dedos, já chega. Bojan, e quando seus filhos perguntam por que há apenas 4 marcas? Vai se fuder. Dragões podem voar, se você pudesse voar você andaria? Em vez de falar tanto, queime as pedras e paredes com uma tocha, e faça isso mais alto. A caverna finalmente começou a se assemelhar ao covil do lendário lagarto. No chão havia ossos e carcaças de vários animais, o ar cheirava a fumaça. Depois de algumas horas de trabalho duro, Bojan e eu nos sentamos perto do fogo, apreciando carne assada e hidromel. Bojan, o que você vai fazer a seguir? Se você perguntar sobre cavernas, é apenas entretenimento para crianças. Quanto à nossa jornada, estamos indo para Constantinopla. Pretendo estabelecer novas rotas comerciais para meus navios. Se tudo correr bem, construirei um porto na foz do rio Odra, talvez também um segundo assentamento no interior. Claro que eu quis dizer a criação de Jonsborg. Contei a Bojan sobre as rotas comerciais, o que era verdade, mas não contei a ele toda a verdade. Mais importante do que o comércio para mim era aumentar minha influência militar no Mar Báltico e nas terras vizinhas, e a estrada fluvial também me permitiria organizar ataques ao sul, as terras do Império Bizantino. Embora a conquista de Constantinopla fosse quase impossível para mim, mas como um exército de ávaros e eslavos poderia invadir o Império, eu também poderia fazê-lo. Lagerta, Yud, Irsa, Arni. Ponto de vista? É Irsa, quando o papai vai voltar? Lagerta, ele deve voltar amanhã. Procurando o dragão. Quantos anos ele tem? Eu me casei com uma criança. É Yud, e como era quando era mais novo? Quando cheguei a Kattegat, ele já era um rei, mas vocês devem ter se conhecido desde crianças. Lagerta pensou por um momento. Lagerta, não sei. Quando vi pela primeira vez, ele matou o pai, depois o vi em partidas, mas ele nunca jogou, sempre foi árbitro. Uma vez ele foi à casa do meu pai para comprar grãos e foi assim que nos conhecemos. Alguns anos depois ele me disse que era um truque para me conhecer. Ele sempre parecia pensar diferente de todos os outros e fazia tudo do seu jeito. Por que você está perguntando? Yud, quando vi pela primeira vez, minha aldeia estava queimando, meu povo estava morrendo, e ordenou que cortassem meu dedo. Pelo que você disse e pelo que eu já sei dele, não faz nada sem um plano. O filho de uma escrava e um ferreiro se torna rei de um grande reino no norte. Você acha que isso é coincidência? Desde que anunciou o noivado de Irsa, você o tratou de forma diferente, mas tudo o que ele fez foi para o benefício de você e de toda a família. Você acha que esse noivado é diferente? Lagerta, mas quando era um carpinteiro comum, tudo era mais simples, agora todos os dias eu me pergunto quando isso vai acabar. Ganhou o trono com a espada e pode perder tudo pela espada. Você acha que quem quiser alcançar a coroa poupará Irsa, Arni, Helna, Bjorn ou Field? É Yud. Talvez em vez de se preocupar antecipadamente, apenas confie nele. Mas você está certa, é como um bebê, basta mostrar o peito e ele fica feliz. E Irsa, mãe, olha o que eu peguei com o Arni. Irsa e Arni vieram com uma pequena cobra na mão.
Arne, o pai derrotará o dragão? Lagerta, se ele o encontrar. Claro, seu pai é forte. Uma vez ele me trouxe um urso inteiro. Eilde, o pai procura dragões, a filha pega cobras, uma maçã cai não muito longe da macieira. A Lagerta, não sei se é bom ou ruim. Eilde, ontem foi a primeira vez que vi Ulf bater em uma criança, seu filho, mas pelo menos Yrsa e Arne se dão bem. É fim do ponto de vista? Acordei de manhã todo dolorido. Acho que estou ficando velho. Antigamente eu conseguia dormir em qualquer lugar, agora o chão de pedra parece duro demais. Porra de princesa e ervilha. Bojan ainda estava roncando na outra parte da caverna. Pelo eco que se espalhou, você pensaria que realmente havia um covil de dragão aqui. Tendo algumas horas de tempo livre, decidi dar uma volta e talvez caçar algo antes de voltarmos para o resto do meu povo. 2 horas depois, voltei com alguns leitões e sua mãe, Bojan, não estava mais dormindo e estava acendendo uma fogueira. Ele olhou para mim. Bojan, você caçou uma porca com leitões? Havia um toque de condenação em sua voz. Eu fiz isso de bom coração. Se eu matasse a porca, os leitões sentiriam falta dela. Se eu matasse os leitões, eu não poderia privar a mãe de seus filhos. Eu não sou um monstro. Bojan, você é um homem estranho. Pena que não temos frango e ovos. Peito de frango mergulhado no ovo. 2 gerações em uma refeição. Capítulo 160. Yrsa, pai, você viu o dragão? Uma vez e isso foi há muito tempo, depois da erva mágica. Yrsa inflou as bochechas e bateu o pé. Ela estava bonitinha, mas sinto pena do futuro marido dela. É Yrsa, um dragão de verdade? Ele parecia real naquele momento. Felizmente eu podia voar mais rápido que ele. Pelos relatos de testemunhas, eu fingi ser um avião. Não me lembro muito da minha estadia na Holanda. Não, mas estávamos com Boja na caverna dele. Quando chegarmos lá, você verá por si mesmo. Estávamos a menos de 1 quilômetro do covil do dragão, e durante todo o caminho do acampamento, Yrsa, Revan e Arne me fizeram perguntas. Também fui forçado por minhas filhas a carregá-los nas costas. Vários minutos depois, chegamos à caverna. Coloquei Helna no chão e mostrei aos meus filhos a entrada do covil do dragão. O que você está esperando? Você queria ver esse lugar. E Yrsa, e se estivermos na caverna e o dragão voltar? Se o dragão voltar, então eu e sua mãe teremos que fazer uma nova filha. Yrsa fez beicinho novamente e estava prestes a bater o pé quando Arne entrou na conversa. Arne, como são feitas as crianças? Porra, eu não vou ter essa conversa, nem agora nem nunca, e da próxima vez eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Felizmente Arne perguntou sobre isso, ele ainda é burro o suficiente para distraí-lo, seria pior com Yrsa. Você descobrirá no devido tempo. Se você ficar aqui por mais tempo, o dragão realmente voltará. Depois de alguns momentos meus filhos ganharam coragem. Yrsa e Helna, Arne se moviam lentamente e silenciosamente em direção à entrada. Eles eram como ninjas. É uma pena que todas as manhãs em casa eles não mostrassem tais habilidades. Assim que ouviram que o café da manhã estava sendo preparado, eles correram para a cozinha, e não usaram os olhos para chegar lá. Um pequeno bando de hunos. E Yrsa, pai. Poucos minutos depois, ouvi a voz de Yrsa, e tive que me levantar e verificar o que aconteceu. Quando cheguei à caverna, vi Arne observando as pegadas do dragão. Arne, eles são maiores que minha cabeça. Olhei para Arne, filho, você está certo. Lagerta costumava ser apertado, mas quando você nasceu, dei um tapinha na cabeça dele instintivamente, empurrando uma melancia por um buraco do tamanho de um limão. Eu sei, esse dragão é maior que nossos navios. Arne, você o derrotaria? Sim, não em uma luta, mas com um truque. Eu mataria uma ovelha, uma cabra ou uma vaca, tiraria os órgãos internos e os encheria com sal, cogumelos venenosos, solanáceas e outros venenos. O dragão seria morto por veneno ou sede. Arne, sede? Depois de comer sal e veneno, ele sentia sede. Ele voava para o rio para matar sua sede e bebia água até estourar. Enquanto eu conversava com Arne, Yrsa e Revna prepararam uma emboscada para mim. Ambas se agarraram às minhas pernas e disseram que não me deixariam ir até que eu lhes contasse algumas histórias. Gostei ou não, contei a eles a história de Wanda, filha de Krak. Então Wanda, à frente do exército de seu pai, derrotou o príncipe, mas para não provocar mais guerras, ela escolheu o suicídio. Ela se jogou no Vístula e se afogou. Yrsa, ela era corajosa. Sim, mas ela era estúpida também. Ela poderia se casar com o príncipe e não haveria guerra, e ela sempre poderia matá-lo de alguma forma depois que se casasse. Se ela tivesse feito isso sabiamente, ela teria herdado todas as terras, riquezas. Ela teria se tornado poderosa, especialmente porque ela poderia contar com o apoio de seu pai. E Yrsa, mas ela era corajosa. Conversar com uma criança é como entrar em uma competição de chutes com um cavalo ou jogar xadrez com um pombo. Não importa o quão bem você jogue. O pombo vai cagar no tabuleiro, derrubar os peões e voar para longe orgulhoso da vitória. Quando você ficar mais velho, entenderá que há muitas pessoas corajosas no mundo, a maioria em túmulos. Se você já viu tudo, voltamos para o acampamento. Conte a sua mãe o que viu. Ela definitivamente vai querer saber todos os detalhes. Ponto de vista de Leif Tryggvi. Leif, você disse que foi em uma expedição? Tryggvi, sim, eu estava em Kattegat, mas estava alguns dias atrasado. Aparentemente é uma longa jornada, 1 ano ou 2. Leif, não podemos evitar a vontade dos deuses. Vocês navegarão novamente para a Noruega e reunirão 2.000 guerreiros.
Quando voltarem, atacaremos a Irlanda. Os árabes têm muita demanda por escravos. Recentemente enviamos a eles 8.000 escoceses e os árabes querem mais. Quais são as notícias de casa? E Trigve, não muito rolo no leste, Flock está construindo uma frota enorme o tempo todo. Não sei por que Ulf precisa de tantos navios. Não há tantas pessoas em Kattegat. Ragnar no norte, ele tem uma nova esposa Slaug. Também ouvi rumores estranhos de que Ragnar está agindo de forma estranha e passa muito tempo com esse monge que uma vez capturamos. Leif, eu me lembro dele. Ragnar fica bem ao norte e as pessoas gostam de fofocar. Não se importe com ele, descanse 2 dias e volte para a Noruega. É fim do ponto de vista? Sentei-me sob uma árvore, tomando hidromel e observando Lagerta ouvir as histórias das patas de dragão, e devo admitir que ela estava aceitando muito bem. Na história dos meus filhos, o tamanho das patas já havia aumentado várias vezes, assim como o tamanho de qualquer peixe que já pesquei. Fim do capítulo. Aviso, a obra entra em hiatos. Autor da obra, não gosto de explicar minhas ações a ninguém, mas até mesmo um pouco de cortesia se aplica a mim. O hiato é causado pela falta de tempo e disposição para escrever. A história voltará quando eu terminar algumas coisas ou antes. Vou ver como tudo vai funcionar.